Eu vou apresentar uma dica de performance. É muito importante que os seus programas respondam rápido aos comandos do usuário. Por exemplo, enquanto você está executando uma certa tarefa, por exemplo, um backup, você pode deixar a tela liberada para o usuário executar outras tarefas. A gente é acostumado a pensar que uma instrução vem sendo seguida da outra, e da outra, e da outra, numa sequência. Quando acaba uma instrução, ele executa a outra. Quando acaba, executa a próxima. Nem sempre. Dá para melhorar isso. Eu criei um programa Windows tradicional, vazio, para mostrar o problema do bloqueio, né, do código. Então eu tenho aqui um formulário vazio, eu vou colocar um botão para processar, não importa muito o nome dele, mas eu vou botar aqui na caixa de propriedades, a propriedade texto, eu vou chamar processar. Pronto, só para aparecer corretamente aqui. Vou colocar um text box e para a gente ver alguma coisa acontecendo, eu vou usar esse Progress Bar. Progress Bar, esse componente aqui, né, é uma barra de progresso, ele é muito simples de usar. Você tem uma propriedade que é o value, se você bota 10, ele mostra 10% ali na barrinha. Value 10, né? E se eu venho aqui, ele aparece 10% preenchido, né? Então, se você está processando alguma informação, se você for alimentando isso, 60%, 100%, até chegar no 100%. Então, eu vou simplesmente preencher essa barra. Vamos supor que eu estou realizando algum processo, e enquanto eu estou realizando, eu vou preenchendo o total da barra. Então, vamos ver acontecer. Vou dar um duplo clique aqui no botão para ele criar o método, né, que vai ser disparado quando ocorrer o evento clique, né? Vou fazer um simples loop, né, um for, uma variável i começando em 1 e acabando em 100, enquanto for menor e igual a 100, e vamos colocar aqui. Eu não mudei o nome de nada, então ele está com o nome de progress bar 1.value igual a i. Né? Ok, então está aqui um simples for, né? Variando de 1 até 100, e a cada interação disso aqui, ele vai jogar o valor na barra. O problema é que o computador é muito rápido. Vou executar. Né? Então, ele, na verdade, ele faz tão rápido que não dá tempo de eu ter, não está bloqueando nada. E por mais que eu faça aqui, se eu fizer outro contador nesse ponto, que conte de 1 até 10 milhões, ele vai fazer instantaneamente de qualquer jeito, né? Se eu estivesse gravando um arquivo, alguma coisa, talvez demorasse mais. Mas se eu vou só simular, né? Dentro desse namespace aqui, System Threading, né, existe uma classe chamada Thread, que essa classe serve para você manipular, você interagir com o processo atual. Uma das coisas que eu posso fazer é pedir para ele parar um pouquinho. Eu paro o processador, não do Windows, só desse meu aplicativo, nesse momento. Eu paro o processador por alguns milissegundos. Por exemplo, se eu pedir para parar por 100 milissegundos, ou seja, 1/10 de segundo, ele vai parar um pouquinho nesse ponto por 1/10 de segundo. Já dá para perceber a diferença. Ó, a cada interação ele está demorando 1/10 de segundo para ir para o próximo item, né? Então ele vai fazer isso 100 vezes, né? Pronto. Mas o ponto é que enquanto, aí é o problema, enquanto ele está fazendo isso, está tudo bloqueado. Quer ver? Eu vou tentar digitar, eu estou digitando na text box sem nenhum problema, né? Mas eu vou tentar digitar enquanto ele está fazendo isso. Ó, eu não consigo, eu estou clicando aqui e não vai. Se eu começar a insistir muito, ele vai falar que o programa não está respondendo. O Windows fica maluco com isso aí, né? Porque eu estou querendo interagir, não consigo, né? E por quê? Porque ele executa uma tarefa de cada vez, né? Ele executa essa, tá tudo parado. Aí ele espera, né, 1/10
de segundo, tá tudo parado. Aí ele volta, tudo parado. Você não consegue interagir enquanto isso está acontecendo. Esse é o problema. Toda vez que você faz algum processo que demora e que você tem uma sequência de ações, que ele fica bloqueado, ele fica preso ali, né? Qual a solução? É você realizar isso em outro processo, você realizar isso, né, o que a gente chama em background, né? E existe um componente que faz isso muito facilmente, né? Você pode criar manualmente, mas dá um certo trabalho. Usando o componente background worker é muito simples, você tem alguns eventos que você manipula e ele executa tudo automaticamente. Eu vou aqui na Toolbox, não está nessa parte, o componente que eu vou usar não está na parte do Common Controls, ele está aqui nessa parte de componentes, né? O primeiro da lista aqui, ó, Background Worker. Tem muito componente interessante aqui. Então eu vou pegar esse Background Worker e soltar ele em qualquer lugar do formulário. Não importa o lugar que você solta, porque ele não é um componente visual, né? Ele é um componente que fica, né, aqui embaixo para você poder interagir com ele. Então, vamos lá, né? Eu vou criar um outro botão, até para a gente ter o processo normal e o processo com o Background Worker para ver a diferença, né? Vou chamar esse primeiro aqui. Vamos chamar o primeiro botão aqui, o texto do primeiro, não é botão de problema. E vamos chamar o outro de solução. Muito bem, eu vou escrever a solução. Então, primeira coisa, o Background Worker, ele trabalha com eventos. Ele tem pouquíssimas propriedades. Você vê que ele não é visual, então ele tem poucas propriedades que você tem que manipular. Na verdade, o mais interessante do Background Worker são os eventos. Cliquei aqui no evento. Ele tem basicamente 3 eventos que você vai usar, né? Um é chamado, né, do work. Esse evento ocorre quando ele começa a processar o trabalho do fundo. É aqui que você vai escrever o código que você quer que seja processado em segundo plano. Conforme muda, conforme vai acontecendo os dados, você talvez queira reportar o que está acontecendo. É o Progress Change. É aqui que eu vou mandar, nesse outro evento é que eu mando a barra de tarefa ser atualizada. E quando acaba, tem esse Completed, se for o caso. Bom, eu vou usar os dois. Eu vou usar esse do Work, vou dar um duplo clique para ele criar esse item e também o Progress Change, os dois itens aqui. Uma coisa importante, o Background Worker, ele tem uma propriedade que é importante aqui, que é se é para ou não ele reportar o progresso. Por padrão, isso é desabilitado. É o Worker Reporter Progress, está no falso. Eu vou colocar True, tá? Ok, então já está tudo pronto para trabalhar. Então, primeira coisa, o ideal sempre é você criar um método para você poder fazer as coisas. Eu vou criar um método aqui, né? Essa é uma outra dica também, não fica criando muito código dentro dos eventos, né? Sempre cria um método separado e dentro do evento você chama aquele método, fica mais organizado, tá? Então eu vou criar aqui um private void, vou chamar de processar. Eu vou chamar esse aqui. E vou fazer exatamente igual. Exatamente o mesmo código, igualzinho. Ele vai, né? Lógico que a única diferença é que eu não vou diretamente fazer isso aqui, vai ser um pouco diferente, tá? Vamos lá. Quando eu estou aqui nesse do work, né? Quando eu quero que isso execute, aqui na solução, eu faço o seguinte: background work do run async work. Aqui. Execute o trabalho assíncrono, né? Ou seja, execute aquilo que você vai fazer em segundo plano. A dica que você dá. Na hora que você manda ele fazer isso, ocorre o evento do work, né? Que aqui eu vou chamar o meu processar. Se você não quisesse reportar a barrinha, era só isso, já funcionava. Ele já iria fazer isso em segundo plano, né? E automaticamente ele iria fazer isso sem bloquear os dados. Mas eu quero mais que isso, eu quero ainda interagir com o Windows, eu quero mandar o Windows mostrar lá no Progress Bar o valor, né?
eu não vou diretamente acessar aqui a barra de progresso. Eu vou pedir para o meu background work reportar o progresso, passando essa variável. Ele espera que você passe uma porcentagem. Pronto. E aí, quando você dá esse comando report progress, ocorre o evento que mudou o progresso. Aí é aqui que você faz o processo, aqui que você atualiza o Windows. Por que tem que ter esse cuidado? Por que eu não posso diretamente fazer? Porque o Windows ele é muito chatinho na parte da tela. É assim, quando ele cria um objeto, que nem uma barra, só ele pode mexer. Então toda vez que você tem que mexer, tem que ter um evento. A maneira como eles resolveram esse negócio é muito interessante. Bom, aqui então eu vou fazer aquele do progress bar, ponto value é igual. E aí, onde é que está o meu i, né? Esse valorzinho daqui? Na verdade ele vem aqui, ele vem nesses argumentos do evento. Esse argumento aqui, ele tem a informação da porcentagem. E, né, olha aqui, ponto progress porcentagem. O nome, a porcentagem de progresso. Tá pronto, é só isso, né? Na verdade, o que eu escrevi mesmo foi apenas 2 linhas, né? Essa e essa, home worker. Todo o resto foi feito automaticamente. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, vou botar 500 para ele ficar bem demorado no meu sleep aqui, né? Então tá aqui a solução, né? Eu cliquei, ele está executando, mas repara, não está bloqueado. Ele está fazendo em segundo plano, né? Ele está livre, o Windows está livre, né? Enquanto ele está fazendo um processamento complicado, né? Você não precisa necessariamente ter uma barra ou qualquer coisa, você pode usar isso qualquer coisa que demore, né? Você manda ele fazer em segundo plano e deixa a tela livre, a pessoa não fica presa, né? A performance é muito maior. Você pode reparar quando usa o Word, usa Excel, por exemplo, tem aquele corretor ortográfico, né? Ele funciona enquanto você está digitando, né? Você não tem que parar para ele corrigir os dados. Ele é multitarefa, né? Então, multitarefa é um assunto muito interessante na parte de programação e muito útil. O background work pode ajudar muito na performance do seu aplicativo. Ele é muito simples, ele trabalha apenas com eventos e com um método do work e você joga esse processamento para um segundo plano. Então, não precisa ter muito controle dos processos, do que está acontecendo, de bloquear e desbloquear a tela, nada. Ele faz isso automaticamente. Então fica a dica para você programar cada vez melhor.